Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu quero convidar você, meu querido irmão, minha irmã, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Diz a palavra eterna do Senhor. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez vos digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. E ingloriarmente o confesso, como se fôramos fracos. Mas, naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas,
montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor, eis aqui a tua palavra lida e que será proclamada neste momento. Peço, Senhor, a tua bênção sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o Senhor possa falar ao nosso coração de maneira apropriada, como sempre tens feito deste lugar. Que seja a tua bênção, que seja o teu amor, graça, misericórdia, cuidados renovados neste momento, mercê deste sermão, Senhor. Que todos nós sejamos tocados pelo teu Santo Espírito, confrontados, exortados, admoestados, que nós sejamos cuidados pelo Senhor. Faze tudo isso, Senhor, para a glória do teu nome. Usa-me como instrumento em tuas mãos, porque nada mais que isto eu sou. Assim eu oro humildemente, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, o título do sermão desta noite é A Tenacidade de Paulo ante a rusticidade da vida cristã. A tenacidade de Paulo ante a rusticidade da vida cristã. Uma das marcas mais expressivas do ministério do apóstolo Paulo era a capacidade que possuía de resistir aos sofrimentos do ministério por amor do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provações e provocações vindas de dentro e de fora da igreja se somavam contra o apóstolo Paulo. Os opositores eram os mais diversos, incluindo reis e governadores, ricos e pobres, estrangeiros e patrícios, religiosos e libertinos. Todos aqueles que, de alguma forma, se sentiam abalados pela firme posição teológica do apóstolo Paulo. Doesse a quem doesse, Paulo não parava de falar, enquanto houvesse uma única palavra de denúncia a ser feita, ou uma única expressão da verdade a ser defendida. As consequências vinham a galope. As tentativas de mordaça ao bom apóstolo, assim como os mais variados métodos de intimidação e perseguição eram realizados. Torturas, prisões, sentenças condenatórias fraudulentas e, finalmente, a própria morte. Muitos, embora olhassem para Paulo e não entendessem o motivo de tanta tenacidade, olhavam para ele e viam quase que uma vida pálida, uma vida sem sentido de alguém que estava sofrendo por conta do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo mantinha-se incólume. Ao olhar para o ministério desse gigante na fé, podemos chegar à convicção que o Evangelho não é coisa para incautos, não, mas para homens e mulheres cônscios de sua dureza, cônscios da dureza da terra ante ao trabalho forçado do arado. Mas o que Paulo tinha? O que fazia de Paulo um servo tão resistente ante as vicissitudes do ministério e da vida cristã? E a resposta é a tenacidade que o Evangelho lhe trazia. Mas o que é tenacidade? Tenacidade é a qualidade daquilo que tem coesão, daquilo que é firme, daquilo que é aderente, como a cola tenaz. Para a física, a tenacidade é a propriedade mecânica dos meios de absorver energia, indicando a sua resistência quando lhe é aplicada uma força externa de tração, podendo levá-lo à deformação ou à ruptura. Quanto mais tenaz um metal, mais forte, mais pressão resistirá. Em palavras mais simples, a tenacidade é aquilo que é resistente e é difícil de romper, é difícil de partir. Tenacidade é a capacidade de coesão, de aderência, de ductilidade, que também é a capacidade de alguns metais de sofrer deformação sem se romperem. Paulo era um servo tenaz. Ele não se dobrava aos ditames dos poderosos, não se dobrava à intimidação dos religiosos. Na verdade, queridos irmãos, ninguém era capaz de fazer Paulo desistir do Evangelho. E hoje nós queremos abordar 5 razões porque Paulo era tão tenaz. O que fazia de Paulo ser um servo tenaz? Primeiro, Paulo era tenaz porque não abria mão de suas convicções. A palavra do Senhor nos diz, nos versículos 2
3 lidos nessa noite. A primeira convicção de Paulo era a convicção da pureza. Ele dizia: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Precisamos ter em mente, queridos, amados irmãos, que o evangelho que recebemos deve ser puro e deve ser assim mantido, porque foi recebido diretamente do Senhor. A palavra ainda continua dizendo em Gálatas, no capítulo 1, versículo 12, porque não recebi ou não aprendi o evangelho de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eis o motivo da convicção de Paulo. Paulo velava pela pureza do evangelho. Mas hoje, quando nós olhamos para a igreja, mundo afora, e em particular no nosso país, temos presenciado a existência de um evangelho fraco, de um suposto evangelho, influenciado, por exemplo, pelas religiões brasileiras com suas diversas matizes. É o evangelho do sal grosso, da rosa vermelha, do manto ungido, do copo d'água sobre a TV, da água do rio Jordão, da vassoura ungida que varre os males da casa. Percebam que tentaram tornar o evangelho em algo ridículo, mas não conseguirão. Irão de responder por cada uma dessas coisas. Segundo, Paulo tinha convicções da simplicidade do evangelho. Ele vai dizer no versículo 3, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos irmãos, se vocês possam talvez pensar que a conversa da serpente com Eva foi algo muito simples, Paulo diz que não. Paulo diz que foi uma conversa cheia de astúcia, de sagacidade. O evangelho que vemos aí afora é o evangelho da linguagem empresarial, do marketing de multinível, do universo popstar, dos artistas evangelicais, dos pregadores de stand-up, dos comediantes gospel, dos pregadores da prosperidade e segue relação, e agora dos pastores coach. E é por isso que Paulo afirma no versículo 4, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferentes que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Qual era o problema em Corinto? Estavam aceitando esses falsos apóstolos e estavam pedindo credenciais para Paulo. Como é que vocês conseguem fazer isso, dizia o apóstolo? A mim pedem credenciais, a esses homens vocês os toleram de boa mente. E quando comparavam Paulo aos pregadores que se amoldavam ao mundo, à linguagem do mundo, à filosofia do tempo presente, eles diziam que Paulo deixava a desejar. E no versículo 5 ele vai dizer, eu suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas todos vos temos feito conhecer isto. Qual era a queixa do apóstolo? É que ainda que ele não fosse o melhor dos oradores, ele pregava a palavra autêntica do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E esse era o motivo de sua convicção. Acusavam Paulo, mas ele era fiel. Paulo era tenaz, porque era um homem cheio de convicções. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Você também é uma pessoa cheia de convicções ou está sujeito àquilo que as pessoas falam lá fora? Está sujeito àquilo que ensinam lá fora? Segundo lugar, Paulo era tenaz porque renunciava a certas comodidades do ministério. Dos versículos 7 ao 15, Paulo vai dizer que não estava sendo pesado aos irmãos na igreja de Corinto. E por que ele não estava sendo pesado? Porque os irmãos da Macedônia estavam sustentando o apóstolo. Ele disse, gente, eu tinha outras igrejas para pastorear e para receber salário, mas
eu preferi vir estar aqui com vocês porque eu tenho uma missão em vosso meio, a pregação do Evangelho, fazer discípulos de Cristo aqui neste lugar. O que Paulo estava afirmando nesse passo das Escrituras é que, embora muitas igrejas pudessem oferecer melhor salário, ele tinha uma missão da qual não abriria mão. E Paulo, queridos, eu não quero que você entenda que ele era orgulhoso, pelo contrário. Até porque a igreja da Macedônia o sustentava. Não era o receber ou não receber salário que mantinha Paulo no ministério na cidade de Corinto, mas o amor por aquelas pessoas. E esta deve ser, de fato, a motivação do ministro do Evangelho. Não eram as comodidades que o ministério podia lhe oferecer que motivavam seu coração. Não era a falta de lugares, porque lugares para ir o apóstolo possuía. O que motivava seu coração era o Evangelho. O que mede o ministério pelas oportunidades e comodidades são aqueles chamados obreiros fraudulentos. Mas não o apóstolo Paulo. O que nos motiva, queridos? O que nos motiva a sermos igreja? A vivermos igreja? A caminharmos para a igreja todos os dias de domingo, o dia do Senhor? A testemunharmos da nossa fé no nosso trabalho, na nossa escola, na universidade, no lugar onde estamos, na vizinhança, na família? O que te motiva? Que seja o amor pelas pessoas, o amor pelo Evangelho. Em terceiro lugar, Paulo era tenaz, porque sabia lidar com a verdade de que seus sofrimentos não teriam fim nesta vida. Ele não estava enganado. Ele sabia que seus sofrimentos o acompanhariam até o momento derradeiro. Percebam, queridos, que os versículos 16 a 27, Paulo apresenta uma retrospectiva de seu ministério, de toda a sua vivência cristã, com todas as lutas e provações a que foi sujeito. Era um relatório que ele estava prestando para a igreja em Corinto. Deixe que eu te aproxime um pouco mais do texto bíblico. Vamos imaginar. E se o Espírito Santo te desse a conhecer a sua agenda futura? E se, meu irmão, minha irmã, se essa agenda fosse semelhante ao relatório vivido e apresentado por Paulo aos irmãos de Corinto? Vamos imaginar um diálogo? Talvez o diálogo fosse mais ou menos assim. O Espírito Santo te falaria: filho, vou te fazer conhecer a sua agenda daqui para frente, tudo bem? Sim, Senhor, tudo bem. E o que eu terei? Alegrias, contentamentos, muitos amigos, diariamente boas surpresas, quem sabe, Senhor, fama. O Espírito Santo lhe diria: não, filho, não será assim. Então você diria ao Espírito: então, Espírito, o que será, por exemplo, para hoje? E o Espírito te diria: muitos trabalhos. E, Senhor, para a semana que vem? E o Espírito diria: mais trabalhos ainda. Mas, Senhor, e para os próximos meses? Prisões. E depois, Senhor, açoites sem medida. Até o carrasco se cansar, sabe, perder todas as suas forças. Porque é sem medida. E você dissesse: Senhor, e depois? Perigos de morte, muitas vezes, meu filho. E depois, Senhor? E depois? E depois? Enfrentarás açoites dos judeus 5 vezes. Serás fustigado com varas 3 vezes. Filho, você será apedrejado. Depois, filho, sofrerá 3 naufrágios. Depois passarás uma noite e um dia inteiros na voragem do mar. É assim, filho, o mar está querendo te devorar. É a voragem do mar. Ele está faminto. E depois, Senhor? Depois enfrentarás muitas jornadas. Depois sofrerá perigos nos rios. Depois enfrentará perigos entre os salteadores. Depois terás perigo entre os judeus. Sofrerás perigo entre os gentios. Depois sofrerás acusações e perigos entre os da sua própria pátria. E depois sofrerás perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. E depois perigos entre aqueles que se dizem irmãos, mas são falsos irmãos. E você dissesse: Senhor, e depois? E o Senhor diria: mais trabalhos, filho, muitas fadigas, muitas vigílias.
E depois, Senhor, fome e sede, filho. E depois, Senhor, jejuns. E depois, Senhor, muitas vigílias. Depois, meu filho, você sofrerá fome e sede. Tudo bem para você essa agenda? Para Paulo, sim. Compreende que o evangelho não é simples, não é fácil, não é um conto de fadas, não é uma história da carochinha. Nesse mesmo momento em que nós estamos assentados aqui com o conforto dessa igreja, desse local de adoração, pessoas estão morrendo por causa do nome do Senhor. Exatamente neste momento, pessoas estão passando frio, fome, nudez, sendo ultrajados por sua fé ao Senhor Jesus. Paulo sabia que seus sofrimentos seriam persistentes, mas ele também persiste, porque era tenaz. Se a vida de Paulo se tornava numa marreta batendo em sua cabeça, ele se tornava num ponteiro resistente capaz de fender a pedra. É isto que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite. Que o Senhor age em nossa vida e o Senhor nos dá capacidade para resistirmos ao dia mau. E talvez você olhe para você, para suas próprias forças e diga, Senhor, eu não consigo. E que bom que é assim, meu irmão. Porque sozinhos não conseguiremos. Imagine se sofrermos uma perseguição. Como será? Senhor, será que eu resistiria? O Senhor é o Deus que nos capacita. Paulo era como Davi, diante de todos os seus inimigos. Uma hora era o rei Saul, outra hora era o gigante, outra hora era Absalão. Mas ele seguia, por quê? Porque ele sabia quem era o Deus em quem acreditava. E a chave para a tenacidade é a resistência. Resistir ao dia mau. Em quarto lugar, Paulo era tenaz porque sabia assumir responsabilidades. Se não, vejamos, versículos 28 e 29. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja o coração de Paulo nesse versículo, queridos. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Está vendo que tem algo no coração do apóstolo? No versículo 28, encontramos a classificação dos sofrimentos de Paulo em duas categorias. O sofrimento da categoria das coisas exteriores e o sofrimento da categoria das coisas interiores. As coisas exteriores nós vimos até aqui, mas as coisas exteriores até aqui, mas as coisas interiores é o cuidado com a igreja, ou seja, é o cuidado com as pessoas, é o trato pastoral de Paulo com as igrejas e com as pessoas, é um Paulo que se preocupa. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que o versículo 29 explica que essa responsabilidade gera conflitos interiores. Paulo sofre. Paulo fala de enfraquecimento dos outros, mas também fala do seu próprio enfraquecimento. Paulo fala do escândalo dos outros, que o leva a estar inflamado. O fato é que Paulo estava irritado porque a igreja exigia credenciais, enquanto tolerava a falsos apóstolos. Paulo aqui apresenta um quadro de um pastor cansado, machucado, por vezes confuso em relação ao tratamento recebido da igreja. Ele estava dizendo, eu também sofro, meu coração também dói, eu também sofro ofensas e me sinto ofendido. Outras vezes ele se apresenta irado, porque tem necessidade de provar quem era, sendo que todas as provas necessárias já eram apresentadas ao longo do trabalho que era realizado entre os irmãos. Ouçam, irmãos. Se lidar com a igreja tem se tornado um trabalho difícil. E talvez alguns dos irmãos pensam assim. Lembrem-se que foi a esse trabalho que o Senhor Jesus amou. Se nos irritamos com muitas coisas que dizem respeito à igreja, precisamos entender que os santos apóstolos também sofreram os mesmos dissabores
que sofremos hoje e muito mais, muito mais. O nosso chamado é para sermos servos coesos. Temos que ser firmes, temos que ser aderentes, temos que ser constantes, temos que ser tenazes. Em quinto e último lugar, Paulo era tenaz porque sabia que sua resistência vinha do Senhor. Vejamos o que dizem os versículos 30 a 33. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Vocês conseguem imaginar essa cena? O grande apóstolo Paulo, tão cheio de tenacidade, preferiu fugir. Por quê? Mas veja um detalhe interessante, ele narra toda uma história de tenacidade ante a rusticidade da vida cristã. Mas ele encerra esse passo das Escrituras ressaltando, não a sua tenacidade, mas ressaltando a sua fraqueza. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer que se de fato ele foi tenaz em toda a sua vida, em todo o seu ministério, se ele resistiu a todos os sofrimentos vividos, foi porque Jesus o ajudou. Se Jesus ajudou a Paulo, Jesus também te ajudará. Amém? Perceba que o episódio da fuga de Damasco aconteceu lá no 3º ano de sua conversão, conforme Atos 9, 23 e Gálatas 1, 18. Depois você pode ver em casa. Mas, seletivamente, intencionalmente, Paulo narra esse episódio depois de quase todo o seu ministério. E por quê? Para dar ênfase não à sua força, mas à sua fragilidade. Não à sua honra, mas à sua vergonha. Não à sua coragem, mas ao medo que sentiu. Paulo estava dizendo que em Damasco preferiu fugir dentro de um cesto descido pelo muro da cidade do que enfrentar a fúria do governador. Parece um pouco mais conosco nesse momento, não? O que Paulo está dizendo para mim e para você é que só o Senhor poderá nos ajudar, só Ele. Paulo não se julgava ser um super-homem, um sobre-humano, não! Paulo preferia ser visto como um fraco que se escondia dentro de um cesto, para mostrar que, ao depois desse episódio, ele enfrenta tantas dificuldades e tantas dificuldades, para nos dizer que só foi capaz de enfrentá-los porque o Senhor esteve com ele todos os dias de sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de concluir este sermão com a leitura dos versículos de 1 a 6 do capítulo 12 da 2ª carta aos Coríntios. Ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei é que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está apresentando aqui, neste passo das Escrituras, o motivo da sua tenacidade. E vocês sabem qual era. O versículo 1 vai responder. A tenacidade de Paulo vinha das visões e revelações do Senhor. Louvado seja o nome
do Senhor nosso Deus. Queridos, Paulo recebeu suas visões e revelações do Senhor naquilo que nós chamamos de as visões, as revelações da Arábia, conforme Gálatas 1, versículo 18. Paulo permaneceu por 3 anos na Arábia. Claro, era preciso revisar toda a sua teologia, porque ele havia sido um judeu zeloso pela lei do Senhor, pela lei de Moisés, mas eu precisava entender categorias que ainda não conhecia, não entendia. E o Senhor, então, em 3 anos, ministra diretamente a Paulo. E sabe de uma coisa? Ao final, Paulo percebeu que toda aquela carga de revelações e divisões recebidas diretamente de Cristo consistiam exatamente no mesmo evangelho que o Senhor fisicamente demonstrou aos demais apóstolos, também no período aproximado de 3 anos. Quer dizer que nenhuma das visões e revelações da Arábia foram além do evangelho. Isso traz segurança para mim e para você, sabe? Porque nós estamos de um Deus invariável, cuja palavra é eterna e não muda, cujas promessas se cumprirão integralmente. Sabem o que enche o meu coração de alegria? É que assim como Paulo e os demais apóstolos, nós também possuímos as mesmas visões e as mesmas revelações do Senhor, porque temos em nossas mãos o mesmo evangelho de Jesus de Nazaré. Tem que encher o nosso coração de alegria. Possuímos as mesmas verdades irrefutáveis que deram não somente a Paulo, mas aos apóstolos e aos primeiros cristãos a tenacidade necessária para enfrentarem a rusticidade da vida cristã. Porque o evangelho não é brinquedo, não é coisa para incautos, para meninos. O evangelho é coisa séria. Por causa do evangelho muitos morreram. Então, queridos irmãos, assim como os apóstolos, nós também podemos ser tenazes. Nós também podemos tenazmente resistir às palavras da serpente. Podemos tenazmente sermos coesos para não nos deixarmos enganar. Devemos ser tenazmente aderentes para exaltarmos ao Senhor Jesus, estando ligados a Ele, não deixando qualquer espaço para interferência, para intercorrência, para a presença do engano teológico. E, sobretudo, nós, presbiterianos, somos conhecidos pelo nosso zelo com as Escrituras. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a sermos tenazes do Senhor, mercê do conhecimento das Sagradas Letras, porque as visões da Arábia são o Evangelho. O que Paulo não podia falar, ele não falou, assim como os apóstolos, coisas que não entendiam e não foram reveladas à hora, só depois compreenderam, coisas que hoje não entendemos, ao depois compreenderemos para a glória do Senhor. Eu encerro minhas palavras dizendo, irmãos, o Evangelho vale a pena. Então não desista. Não negocie. Porque você é um servo de revelações e de visões. Não esses barateados encontrados por aí afora, não. Mas eu falo dos verdadeiros que estão à nossa disposição na palavra do Senhor. Aqueles que são advindos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, sejamos tenazes, porque o Senhor nos ajudará nisto. Que Deus te abençoe. Curve a sua cabeça, querido. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida e proclamada. Senhor, nós olhamos para o ministério de Paulo e nos envergonhamos diante de ti, Senhor. Quantas coisas ele sofreu, quantos percalços, quantas dificuldades. Todavia ele se manteve fiel até a morte, porque ele sabia que era o Senhor quem o ajudava em toda essa travessia. Senhor, eu te peço humildemente, como teu servo, e suplico em favor desta igreja, que o Senhor dê aos teus filhos e filhas a tenacidade necessária
para nos mantermos fiéis até o fim. Seja nos dias felizes e simples e fáceis, seja nos dias difíceis e complexos, no dia mau, que pode vir para qualquer um de nós. Que a nossa fé não seja ligada às circunstâncias do tempo presente, não, e muito menos à filosofia do tempo presente, mas seja de acordo com as sagradas letras, aquela mesma fé que nós recebemos do Espírito Santo no dia da nossa regeneração. Muito obrigado, Senhor. Continua falando à nossa igreja, ao teu povo, e faz isto para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Sejamos tenazes e que Deus nos abençoe.